Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Sou Douglas Siqueira, vamos começando aqui mais esse nosso encontro, dando início aqui ao segundo dia da formação DISC. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que vocês estejam bem. Como que vocês estão aí? E contem-nos aí, o que que vocês já acharam da primeira aula da nossa formação. E a gente dando continuidade aqui hoje, a gente vai falar hoje mais ainda sobre a questão do teste, sobre a questão da devolutiva nesse sentido. E eu acredito verdadeiramente que a devolutiva é o ponto crucial, é o ponto mais alto, então, que faz a diferença e é o que a gente vai trabalhar bastante aqui hoje também, para que você possa ser um analista com maestria nesse sentido. E um grande ponto também que a gente vai ver é como você conseguir trabalhar esse alcance futuramente também, né? Então, como você conseguir é, fazer com que essa análise chegue para as demais pessoas. E é isso que a gente vai ver na aula de amanhã também. Quais são as estratégias? E eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que nós temos usado para chamar a atenção das pessoas, para elas entenderem o verdadeiro valor da devolutiva, tá certo? Não da devolutiva, mas do teste em si, ok? Então a gente vai iniciando aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E caso vocês tenham dúvidas, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês mandam para a gente aí no chat aí, no que a gente vai respondendo vocês aí também. E aí, só para saber, quem que assistiu a aula de ontem, a última aula, e o que que vocês acharam dessa aula? Por que que valeu a pena essa aula? Vocês já nos trouxeram aí também na aula de ontem alguns pontos importantes, mas a gente vai até para saber de vocês também nesse sentido, tá certo? Então, falando aqui sobre a análise de perfil, né? Então, a gente falando, aqui, eu vou trazer alguns conceitos, mas hoje a gente vai ver na prática também algumas situações. Eu vou mostrar para vocês algo que talvez vai mudar a forma como vocês trabalham o DISC também nesse sentido. Por quê? Além de só fazer a aplicação na questão do teste, nessa aula de hoje, lembrando que nessa aula de hoje eu vou entregar para vocês também é, um checklist de devolutiva e eu também vou mostrar para vocês como vocês conseguem criar um teste de perfil, por exemplo, para vocês de forma automatizada, com link, com tudo mais, em muito pouco tempo, tá certo? Que é uma maneira de vocês conseguirem, por exemplo, trabalhar ainda melhor essa aplicação, tá certo? Esse é um ponto interessante para nós aí também. E aí, na questão da devolutiva, como conseguir trabalhar essa devolutiva com maestria, tá certo? Pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu só rever a luz aqui que não ligou. Maravilha, vamos lá. Então é isso. Bom, ontem a gente viu aí a questão da fundação, vamos dizer assim, do DISC, nesse sentido, né? Construindo para que vocês possam aí construir essa base também, a visão sobre o modelo DISC, sobre os quatro perfis do DISC. E hoje a gente vai ver qual que é o ponto de virada, onde o DISC ele deixa de ser essa teoria que a gente viu também, mas uma ferramenta que você consegue aplicar. E a gente vai ver que, assim, obviamente ela é muito importante para recrutamento, seleção e tudo mais. Só que tem uma mina de ouro que pode ser explorada com o DISC, que muitas, eu falo DISC, mas como perfis comportamentais, que poucas pessoas
conseguem explorar. E principalmente que isso está na devolutiva. É isso que chama a atenção de muitas pessoas, por exemplo, quando você consegue fazer uma análise com maestria. Eu citei até um exemplo, uma certa vez, que eu estava atendendo um atleta, e eu lembro que quando a gente começou a fazer o atendimento, a mãe relatou que o desafio dele, por exemplo, era o TDAH. E ele chegou a jogar a copinha agora pelo Vitória. E a mãe tinha uma preocupação muito grande e tudo mais. Os médicos falavam que aquilo era um problema para ele, que isso poderia atrapalhá-lo, por exemplo, né, na questão do esporte, que ele tinha um déficit de atenção, alguma coisa assim nesse sentido. E aí a gente, buscando entender mais alguns conceitos ali com ele, com ela também, a gente conseguiu trabalhar pontos ali importantes. E quando a gente deu a devolutiva, ela falou assim: Douglas, ninguém até hoje tinha conseguido explicar ao meu filho da maneira como você explicou. E todo mundo olhava o que ele tem como um problema. E você trouxe isso como uma solução, com maneiras e formas, por exemplo, de utilizar isso a favor dele. E olha que interessante. Por quê? Eles achavam que era um problema, que era algo ruim, que era algo que não ia ser bom para ele e acabou sendo o contrário, por exemplo. Então, a devolutiva ela é muito importante nesse caso, ok? Então, assim, quando eu trago um atendimento superficial, né, uma devolutiva genérica, insegurança na hora da devolutiva, isso é uma grande questão. E até na hora de eu precificar o serviço também. Então, essa aula hoje, ela vai vir para trazer esses conceitos para nós aqui, que vão ser importantes também, ok? Então, uma questão importante é que o DISC ele não é o teste. O teste é só a porta de entrada. Então, algumas questões, por exemplo, erro comum, ó, acreditar que o teste é o centro do processo. Por muito tempo eu acreditei que era dessa forma também. Só que se a gente não consegue construir valor na cabeça de quem está fazendo, por exemplo, eu vou ser sincero com vocês. Se você quiser, você pode ir na internet hoje, você vai fazer um teste de perfil. Você vai fazer o seu teste disso, que você vai descobrir como você funciona. E tá tudo certo. A grande questão, no meu ponto de vista, é o depois, tá? É essa entrega aqui, ó, esse diagnóstico, por exemplo. Se você for lá, ele vai te dar um diagnóstico, ele vai falar como você funciona, tal, tudo mais. Beleza. Só que não vai existir máquina, não vai existir inteligência artificial que substitua a sua capacidade de entregar uma devolutiva com maestria, que consiga apontar para essa pessoa literalmente, que consiga ajudar essa pessoa a dar o salto que ela está precisando. Então, assim, é o que a gente falou na aula de ontem. Gente precisa de gente, pessoas precisam de pessoas. Então, o teste, ele é um instrumento que ele vai nos trazer uma base muito boa, sim, mas eu falo que se você tiver essa capacidade de observação, de observar padrões, por exemplo, dentro de um ambiente você já consegue fazer a leitura de uma pessoa, olhando os quatro perfis dela, por exemplo. Você já consegue entender como essa pessoa funciona, tá? Então, o teste, ele é importante porque ele vai nos dar uma base muito boa. Tá legal, bacana. Só que, aonde que está o verdadeiro valor aqui? O verdadeiro valor está aqui, ó, nessa interpretação, que vai fazer com que você consiga conectar os dados do que o teste vai te trazer aqui, por exemplo, mas é onde você vai criar contexto, é onde você vai criar realidade para o seu cliente. Faz sentido? É onde você vai conseguir adaptar com ele de uma forma que você vai falar assim, fulano, você funciona assim, você funciona assado. E isso é o que vai fazer, e não só como ele funciona, mas é você já trazer soluções. Ou seja, é o que ele pode fazer já a partir daquilo que ele tem.
Então, o seu papel, ó, um analista profissional, ele lê pessoas e não apenas gráficos. Por quê? Às vezes você vai ter que analisar qual é o ambiente que aquela pessoa está, quem são as pessoas com as quais ela está convivendo. Será que aquele ambiente está sendo saudável para essa pessoa? O que que ela deve fazer nessa situação, então? É onde vai entrar o seu papel. Tá fazendo sentido para vocês? Então, a interpretação inteligente dos dados, o verdadeiro valor do DISC, ele vai estar em você conseguir conectar múltiplas dimensões da vida do seu cliente. Beleza? Primeira coisa, o resultado do teste. Esse é um ponto importante. Porque eu vou conseguir entender o que que foi identificado aqui, ó. A gente vai conseguir ter essa base. Só que é o que eu acabei de falar, ó. Eu preciso entender qual é a história dessa pessoa, pessoal, profissional, o que que ela está passando, o que que moldou os seus comportamentos. E isso, por exemplo, não está ligado simplesmente ao presente e ao futuro, mas também ao que passou. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão de você talvez ter a pessoa ela tem um perfil que ele foi castrado, um perfil que ele não foi desenvolvido, que a pessoa tinha essa capacidade. Todos nós temos a capacidade de desenvolver essas habilidades, porém, em algum momento, algo aconteceu ali que não permitiu com que essa pessoa desenvolvesse ele. E aí ela acabou desenvolvendo outros ou acabou criando uma máscara para que ela pudesse se, se sentir pertencida àquele ambiente. E, consequentemente, é aquela situação. O que o meu ambiente ao qual eu passei lá no meu passado influencia agora no meu ambiente atual, por exemplo. Então, o cenário onde a pessoa está inserida hoje, ou seja, de onde ela veio e onde ela está hoje. E, consequentemente, ainda ao ambiente atual, tem aquela situação. O que que essa pessoa ela está buscando? Além do contexto de vida, além do presente, a gente também precisa entender o que você deseja. Qual é o seu objetivo? Faz sentido? Então, nesse ponto, por exemplo, se vocês pegam os testes em Excel que vocês têm, você vai fazer essa aplicação com o seu cliente, a grande questão da leitura é eu fazer essa análise, é eu conseguir chegar nesse conceito e falar assim, beleza, mas legal, tem o seu contexto de vida, tem a sua história, entendemos, tem o seu momento atual, então o que está te travando aqui e aonde você quer chegar? Faz sentido? Pode existir um padrão repetitivo aqui, e isso vai influenciar nesses comportamentos, que também está ligado à autossabotagem, que vai, por exemplo, impactar nesse momento atual aqui, mas automaticamente é o que ele deseja aqui, daqui para frente. Faz sentido? Então, beleza, entendemos como você funciona. Ok. Então, o que precisa ser trabalhado, o que que precisa ser mudado agora, de acordo com os seus perfis? Então, agora que você sabe como você funciona, se você tem esse, o seu manual de funcionamento, por exemplo, então imagina que você é uma Ferrari. Você foi feito para andar numa estrada, para você performar. Porém, como? Te colocaram num ambiente lá no campo, tá? Tô dando exemplo. Imagina uma Ferrari no campo, numa estrada esburacada, tudo mais e tal. O que que acontece com essa Ferrari? Ela não aprendeu a correr numa pista lisa, bacana, legal. E qual que é o ambiente atual dela? E ela começa a olhar e falar assim, cara, mas eu queria mais, eu sinto que eu posso mais, eu sinto. Tá. E aí ela não descobriu, talvez, ainda que existe essa pista, ou ela não sabe onde está essa pista. Então, de acordo com esse perfil, opa, vamos entender então o que que você precisa fazer para chegar lá. Dando um exemplo de um filme de novo, eu não sei se vocês assistiram, tem lá o filme do Relâmpago McQueen, no primeiro filme dele, por exemplo.
E nesse primeiro filme ele aprendeu sempre a correr do jeito dele e tal. Ele tinha o perfil dele ali, por exemplo, tá? Então ele tinha aquele perfil impetuoso dele, gostava de tirar foto, gostava de brilhar e tal. E quando ele vai lá para Radiator Springs, né, que ele encontra o mentor dele, que é o Docs, por exemplo, que era extremamente analítico, que era extremamente metódico, por exemplo, o Doc ali fala para ele que existe uma maneira diferente dele correr, por exemplo, e começa a ensinar ele a correr numa pista de terra. E para ele era totalmente diferente, porque o contexto dele foi outro, o ambiente dele naquele momento foi outro, porém, com o tempo ele foi se permitindo, ele foi abrindo, ele foi entendendo que aquele perfil dele estava atrapalhando, mas automaticamente, quando ele sai do ambiente onde ele estava e volta para o ambiente das corridas, aquilo que ele aprendeu aqui com aquele mentor, que era um perfil diferente do dele, fez com que ele conseguisse ter os resultados que ele foi buscar. E aí ele pegou o que ele tinha de melhor, mas pegou o que o Docs também, que era um perfil oposto do dele, acabou ensinando a ele. Mas se ele não estivesse aberto a ter aprendido e ele estava reticente no começo, ele não teria alcançado o resultado que ele buscava. Contanto que no final ele nem ganha, ele fica em segundo. Mas pelos valores que ele aprendeu, que ele desenvolveu nas habilidades dele, foi a habilidade de empatia, por exemplo, que antes ele só pensava nele, e ali ele desenvolve uma habilidade da estabilidade ali também, ele volta para ajudar um colega e aí você vê que o contexto ele muda total. Então ele começou a aprender ali sobre o perfil dele ali também nesse sentido. Ok? Então, esse é um ponto. E aí, a função profissional que o teste tem também. Então, as demandas, as expectativas do papel que desempenha, que a pessoa está buscando. E aí entra também o momento psicológico da pessoa, né? Os desafios presentes na vida dessa pessoa, por exemplo. Ou seja, o que está te atrapalhando a sair do seu ambiente atual agora e buscar esse crescimento? Então, sem essa integração dessas dimensões, nós, como analistas, a gente vai ficar apenas lendo um gráfico. Faz sentido? Tecnicamente, mas ele não vai ter profundidade. A pessoa vai falar, tá, eu fiz, para que que serviu? Era mais fácil eu ter feito um teste de internet lá, por exemplo. Então, nós temos de pensar como que eu posso entregar essa profundidade para o meu cliente, para o paciente que eu vou atender. Ou seja, como aplicar esse teste da forma correta, por exemplo, né? Muito importante. Aqui eu vou passar os conceitos também, mas a gente vai lembrando disso, tá? Mas assim, tem muita gente que fala assim, ah, mas e aí, e tal? Lembra, fala para a pessoa, cara, responde num ambiente tranquilo, principalmente se você for mandar para ela. Eu falo isso para todo mundo. Se a pessoa for responder na minha frente, vai demandar um pouco mais de tempo. E ali eu vou poder e tirando algumas dúvidas dela, mas eu não posso influenciá-la nas respostas dela. Quando eu envio o link para a pessoa, é importante lembrar que não existe uma resposta certa ou uma resposta errada. É aquilo que mais a pessoa se assemelha na sua competência, no seu caráter, no seu valor. Então, ele vai medir a tendência comportamental dessa pessoa. Então, explicar para ela como funciona o teste. Às vezes, o que que você pode fazer? Eu não sei se você tem esse hábito ou não, mas você pode ter até um vídeo onde você mostra ali, ó, como que você vai fazer o preenchimento do teste. Assim, 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 assado, tal, que não sei o quê. Então, essa orientação também ela vai ser muito importante, tá? Uma orientação essencial. O seu cliente ele deve sempre responder com base em como ele geralmente se comporta. Não em como ele gostaria de ser visto, por exemplo, ou percebido pelos outros. Por quê? Às vezes ele começa a mudar alguns contextos ali nesse sentido. Então, o contexto, o ambiente importa. Então, imagina um teste aplicado sob pressão, medo, expectativa, uma expectativa distorcida, ele pode sim gerar resultados contaminados e imprecisos nesse sentido. Um ponto importante, se você for aplicar, por exemplo, em menor de idade, que nem no caso, eu atendia muitos atletas de categoria de base e tudo mais. E aí?
você tem que ter autorização dos pais, tá certo? Então, isso é um ponto muito importante, ok? Você pode fazer uma autorização pelo próprio Forms, ele também tem uma maneira da pessoa assinar ali, então isso é uma forma de se fazer. Precisa ter contrato para você fazer a aplicação do teste DISC? É uma prestação de serviço, tá? Então, dependendo do que você vai entregar para essa pessoa, é importante você comunicar como funciona, quais são os deveres entre ambas as partes, por exemplo, do que a pessoa está contratando, ok? Esse é um ponto fundamental também. Ao menos explicar. Se você for dar uma continuidade no processo, é muito importante que você faça um contrato estabelecendo quais são os horários. Se você vai dar uma devolutiva, deixa muito bem claro para a pessoa se é tolerado horário, se não é, é atraso, por exemplo. Isso é uma questão importante. O ambiente ele vai influenciar o resultado. Então, o retrato do momento atual, o teste diz que ele mostra um retrato do comportamento no momento presente. Então, ele não é uma verdade imutável sobre a pessoa. Então, por exemplo, as pessoas elas mudam de ambiente, de função, de cargo, de casas, de pessoas, por exemplo. Tudo isso vai acontecendo ao longo da vida. Então, isso pode impactar também na pontuação que essa pessoa vai ter. Às vezes ela fez o teste agora, daqui a pouco ela vai fazer de novo, vai mudar. Como eu falei para vocês, quando eu fiz o meu a primeira vez, a dominância era muito baixa. Agora, se eu fizer novamente, por exemplo, eu acredito que a dominância ela já está mais alta nesse sentido. Por quê? O contexto mudou, a situação mudou. Faz sentido? Então, olha aqui o exemplo, né? Um perfil alto em dominância em um ambiente de pressão, ele pode ser diferente do mesmo perfil em um ambiente colaborativo, por exemplo, tá certo? Então, muitas vezes a gente vai se moldando nesse sentido também, tá? E aqui, uma questão muito importante, evitar rótulos, ok? Então, por exemplo, se você chegar para a pessoa e falar assim, você é D, você é I, então é muito importante você trazer para essa pessoa um contexto, uma contextualização do que é o teste, o que que significa, ou seja, é você trazer para ela o funcionamento nesse caso. É você mostrar para ela qual que é o seu perfil predominante, a força comportamental mais visível em você. Na maioria do tempo, ó, você vai funcionar como dominante. O dominante, ele funciona assim, ele tem muita energia, ele faz as coisas muito rápidas. O dominante é assim, ele é assado. Mas, em contrapartida, ó, o seu perfil secundário, que é o que vem na sequência aqui, ele é o suporte que complementa o seu principal. Então, ele te ajuda a te equilibrar. E aí você vai explicando para essa pessoa nesse sentido, tá? E aí você vai explicar para ela. Não quer dizer que você tenha só esses dois, mas você é uma mescla dos quatro perfis aqui. Porém, esses dois aqui, os menores, tal, aí se eu tenho um perfil equilibrado, eu vou explicar para ela como isso funciona, tá? Então, esses aqui são os perfis que talvez você menos utiliza, áreas de menor naturalidade, então você vai ter um certo desafio aqui. Normalmente, uma coisa que eu gosto de fazer, eu não falo, ó, você é desse jeito. Eu falo, acontece dessa maneira com você? E eu costumo trazer exemplos também. Numa situação assim, como você reage? Aí a pessoa fala, nossa, é assim mesmo, eu funciono dessa maneira, tá certo? E nesse caso, o último aqui é o equilíbrio geral, né? A harmonia ou tensão entre os perfis, por exemplo. Então é onde vai ter que existir ali um equilíbrio para ajudar esse cara a se desenvolver nesse sentido. Então, o exemplo aqui do D alto, né? Ele pode indicar força de liderança, mas também um risco de autoritarismo. Então, dependendo do que a pessoa está buscando nesse sentido. Se a gente fala do S aqui, não, pode indicar agilidade, dinamismo, mas também dificuldade em manter constância. Então, o analista, ele não entrega uma sentença, mas você vai entregar ali consciência para a pessoa, de falar assim, de expansão de consciência, de maneira que ela vai olhar e vai falar, faz sentido. Às vezes ela vai falar, cara, não faz tanto. E isso também se explica pela pontuação. E aí você consegue falar, não, eu tô te entendendo. E aí você vai buscando conceitos ali que são importantes. Então, antes mesmo da gente falar da devolutiva, por exemplo,
O que que eu quero trazer para vocês aqui nesse ponto, que é uma questão importante, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou compartilhar isso daqui depois com vocês. Eu vou deixar no material que a gente vai disponibilizar para vocês da apostila, tá certo? Então, aqui, deixa eu só mudar minha tela aqui com vocês. O que que vocês vão fazer? Eu não sei se vocês já têm isso ou não. Como que vocês fazem para vocês aplicar o teste de perfil DISC hoje, quem já aplica? Me conta aí no comentário, me escreve aí nos comentários se vocês já aplicam o DISC, se vocês não aplicam, como que vocês fazem para aplicar o teste do DISC atualmente? Como que vocês têm feito isso no dia a dia de vocês? Se vocês usam outro estilo de teste, por exemplo, tá? Uma maneira de vocês terem aí o teste de perfil de vocês, então isso a gente já ensina lá no curso do DISC também, de você criar no Google Formulário, ok? É uma maneira de se fazer, mas agora, com inteligência artificial, tem uma forma ainda mais fácil, por exemplo, de você conseguir criar o seu teste de perfil DISC, por exemplo. Então, você vai acessar o Google Formulários, tá? Você vai abrir lá o seu Google Formulários nesse sentido. Tá vendo aqui, ó? Ele já te pergunta o que que você quer. Ó, quero fazer um formulário de inscrição, de um não sei o quê, colete confirmações de presença, colete inscrições de pessoas. Eu vou disponibilizar esse prompt aqui depois para vocês, que ele fala exatamente o que ele tem que fazer. Você só simplesmente você vai copiar e colar esse prompt, tá? Eu vou deixar lá na descrição da aula também. E aí aqui ele tem um passo a passo como fazer, tá? Nesse prompt. Feito esse prompt, você vai só copiou, colou ali, você vai em criar. E aqui, ó, ele já te dá o que foi pedido, ó. Teste de perfil teste de perfil comportamental DISC, análise de perfil DISC para devolutiva profissional, profundo e personalizado. Isso daqui depois você pode mudar. Ele fala quais são as instruções aqui do teste, tá? A forma como ele já cria, ó, ele cria tudo aqui. Então, eu pedi para ele aqui que ele criasse no modelo do DISC, de 25 perguntas e tal, que não sei o quê. Ó, e aí aqui eu vou em criar formulário. Se eu não gostei de alguma coisa, eu vou ali e tento, peço para ele fazer de novo, por exemplo. Mas olha aqui, ele já criou do absoluto zero para mim, tá certo? A Lueni falou, ó, muito legal esse formulário. Eu aplico o DISC para algumas pessoas que estão com muitas dúvidas em qual caminho profissional seguir, para pessoas inseguras nos relacionamentos, mas não cheguei a aplicar para casais ainda, pois percebo que os esposos são mais resistentes em buscar ajuda. Mas existe uma maneira de chegar nisso daí, a gente vai ver como fazer isso também, tá? Então, de como conseguir acessar pessoas aí também nesse sentido, né? Como chamar a atenção dessas pessoas aí também. Casais, muitas vezes é desafiador, mas existe uma maneira, tá? Então, aqui, ó, você tem aqui, ele já criou o teste aqui para mim. Teoricamente, o teste ele já estaria pronto, por exemplo, tá? Gente, então, por exemplo, se você quer ter uma maneira de mandar o link para o cliente, o Excel ele é excelente. Eu gosto muito de fazer a aplicação no Excel, ele já traz ali as respostas e tal, tudo mais. Porém, às vezes você fala assim, cara, eu quero automatizar mais, quero dinamizar mais. Então, você consegue fazer isso. Aí aqui você vai personalizar ele, você pode escolher uma imagem. Por exemplo, uma coisa que eu posso fazer nesse caso
E é algo que vocês podem fazer também com o teste DISC de vocês aí, tá certo? Aqui, ó, você pode ir no próprio chat GPT, ou se você usa outro aplicativo para criar, para gerar imagem, por exemplo, você pode estar usando, ok? Mas aqui eu posso pedir para ele, ó, crie uma imagem para a testeira, vou colocar testeira, não sei se é esse o nome, do Google Quartz. É para a análise de perfil comportamental DISC. Aí, por exemplo, aqui eu posso até anexar algumas imagens. Tipo, se você tem sua logo, se você quer colocar sua logo, você pode colocar. Se você quer colocar sua imagem, por exemplo, ali. Vou fazer aqui para dar um exemplo para vocês, tá? Ó, vou pegar uma imagem minha aqui. Vou ver se eu acho uma logo do Disque aqui. E aí, se você quiser, por exemplo, você pode pedir para colocar o seu nome, ó. Aí, coloque. Também. Hum. Ó, eu coloquei para ele. Eu não falei nem o tamanho para ele aqui, tá? E aí, aqui ele já vai criando a imagem para nós aqui. Enquanto ele vai criando a imagem, eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês também, que ele é interessante, no sentido do quê? Uma coisa que vocês podem pedir para ele aqui, ó, é para ele exigir uma resposta em cada linha. Você pode fazer isso daqui, ó, exigir uma resposta em cada linha e limitar a uma resposta por coluna. Por que que isso é importante? Ok? Se vocês fizerem nesse modelo aqui, o DISC. Ok? Porque quando a pessoa responder, se ela marcar o um repetidamente aqui, às vezes acontece. Ela não vai ter como. Então você explica para a pessoa com a qual você vai enviar o teste de falar, ó, não, não vai poder ter dado repetido. Então, tipo, às vezes ela fica muito na dúvida, ah, mas os dois são tão parecidos. Então, nesse caso, por exemplo, ó, você já faz isso porque limita de ter erro aqui. Então, você vai fazer isso. Você até pode ter uma descrição do porquê disso, você pode colocar uma descrição aqui. Na imagem, por exemplo. Na imagem não, você pode colocar uma descrição ali falando que é uma resposta por coluna. Se eu quiser misturar aqui as respostas, eu posso misturar também, e assim por diante, tá certo? Então eu vou fazer isso para todos, e aí beleza, fiz isso para todos, vai estar tudo certo aqui. Aqui, ó, ele criou a imagem, ó, ficou legal. Eu vou baixar a imagem aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Não sei nem se tá, se vai ficar no tamanho certo ou não. Mas veja que eu consigo deixar ele bem legal aqui. Eu vou lá, escolho uma imagem, ó, ele não vai ficar do tamanho que eu pedi aqui, por exemplo, né? Ó, vai ficar cortado.
mas eu posso pegar e deixar dessa maneira aqui, ó. Não vai ficar com meu... Depois eu posso pedir para ele alterar lá, por exemplo, lá, põe o nome mais para cima, tal. Mas tá tudo certo, só para a gente ter uma ideia. E aqui eu vou mudando aqui também, eu posso mudar as cores, e tudo mais. Mas aqui eu já consigo deixar num tom mais profissional nesse sentido, tá? Feito isso aqui, por exemplo, depois de você fazer esse detalhe que eu falei, você vai em publicar e publicar. Posso encurtar o URL aqui também e tal. Vou copiar e aí depois eu posso mandar já para as pessoas nesse sentido. A grande questão muitas vezes é tipo, ah, beleza, mas e agora, na questão de como que eu vou compilar esses dados e tudo mais, isso a gente vai vendo já aqui na sequência também, ok? Só que antes disso, por exemplo, por isso que eu falo para vocês, o teste, ele não é que é o de menos, por exemplo. É importante você passar as orientações, isso é fundamental, só que o principal vai vir aqui, ó, que é na devolutiva. Então, antes da gente chegar na devolutiva, antes de eu explicar para vocês, por exemplo, da gente fazer pegar a análise ali na prática, por exemplo, existem alguns pontos que são importantes aqui, ok? Então, a devolutiva, ela é um momento chave, ela é um momento primordial, ou seja, é onde você vai destacar com essa pessoa também os pontos importantes aqui, tá certo? É onde você vai trazer essa análise com maestria. As formas de você aplicar o teste, você pode aplicar presencialmente com a pessoa, você pode aplicar remotamente com a pessoa, e você pode enviar também. Eu acredito que a melhor forma é você enviar, recebeu, você tem tempo de fazer uma análise também, de olhar previamente como aquela pessoa funciona. Você pode aplicar em treinamentos. Alguém aqui já aplicou em treinamentos o DISC, por exemplo? Nos treinamentos, quando a gente faz em grupo, com mais pessoas, a gente aplica o teste de perfil antes. Tanto para dar uma devolutiva para os alunos, mas também para a gente saber quais são os perfis que nós estaremos ali dentro do treinamento, por exemplo. Principalmente nos treinamentos presenciais, porque isso já nos prepara também para saber qual é o perfil de público que nós teremos nesse sentido, ok? Então, a devolutiva é onde vai entregar o valor do seu trabalho, é onde a pessoa vai falar: Uau, o Douglas entende, uau, o fulano entende, cara, ele me leu perfeitamente. É o momento em que o seu cliente ele vai falar assim: cara, faz todo sentido. Ou também pode ser aquele momento onde ele vai falar: não aprendi nada de novo. Então, tem duas maneiras, a devolutiva fraca e uma devolutiva poderosa. Então, a devolutiva fraca, às vezes a pessoa vai falar assim: caramba, paguei só por isso. Ah, se fosse para ler o relatório, eu saberia. Eu mesmo fazia. Agora, a devolutiva bem conduzida, ela vai gerar esse impacto e essa profundidade. Ela vai te trazer essa clareza, por exemplo, mental, capacidade de decisão. Então, uma devolutiva, ela tem que fazer a pessoa se colocar em ação. Leva isso para você. A devolutiva ela tem que entregar resultado para a pessoa. É o momento onde a pessoa vai olhar assim e vai falar: já sei agora o que que eu preciso fazer. Cara, eu não tinha essa ideia antes, mas agora eu tenho. Tá certo? Então, esse é um ponto crucial nesse sentido. Ela precisa gerar essa transformação. E eu vou te mostrar 7 pilares aqui para você fazer uma devolutiva de ouro, uma devolutiva de maestria, com maestria nesse sentido. Então, como a gente já falou, o contexto antes do perfil. Então, antes de você falar das letras, fala da vida da pessoa. Onde ela está agora? Cara, o que que você está querendo resolver? E no relatório ali, por exemplo, quando ela preenche, ela já vai ter escrito ali. Porém, é muito importante que, além disso, você, junto com ela, vai lá e faça uma investigação.
Tanto antes de você mandar o teste para aquela pessoa, de entender por que que você está querendo fazer o teste, o que que você está buscando. Faz sentido? Então, o que que ela está vivendo? Quais os desafios ela enfrenta? E aí o perfil ele só vai fazer sentido quando conectado com a realidade dessa pessoa. Eu vou precisar, segundo ponto, trazer uma linguagem simples, uma linguagem humana. Não adianta eu vir com uma linguagem técnica, que isso vai gerar mais confusão ainda. Então, primeiro, se você já sabe qual é o perfil do seu cliente, você vai saber se você vai precisar alongar mais, se você vai precisar ser mais técnico, ou se você vai ser, pô, meu cliente é dominante. Eu vou ficar ali com o meu cliente 2 horas? Pô, meu cliente é mais analítico. Aí eu vou trazer algumas questões técnicas. E aí observando os outros lados ali também. O que mais que ele tem ali? Pô, ele é analítico, mas é influente também. Então ele gosta de conversar sobre coisas técnicas. Então, se eu conseguir prendê-lo nesse sentido, pô, maravilha. Pô, meu cliente é influente lá em cima. Não espera que você vai conseguir fazer uma devolutiva, às vezes, em 1 hora. Só que você também tem que saber como conduzir o seu tempo também. Só que sem você infringir a dor do influente, por exemplo. E é ali que eu vou contextualizar, pô, e aí, fulano, como que tá a família, que não sei o que e tal, e baranã, baranã, baranã. Porém, eu também tenho que trazer ele para o meu mapa. Faz sentido? Então é aí que está o grande cerne do negócio. Ou seja, também, o que que eu faço? Eu vou trazer aqui para ele as forças antes dos pontos de atenção. Eu não sei se vocês conhecem ou não o feedback sanduíche, mas o feedback sanduíche você começa com os pontos fortes. Você traz ali depois os pontos de atenção, então você põe a primeira fatia do pão, começando com os pontos fortes e tudo mais. Você traz ali, por exemplo, o recheio no meio ali, que são os pontos de atenção, que precisa ser trabalhado e tudo mais. Então, traga um reforço positivo, trago os pontos e não falo sobre a pessoa, mas falo sobre os comportamentos e termino, por exemplo, no plano de ação e tudo mais, trazendo uma injeção positiva ali de falar, cara, eu confio, eu tenho certeza que você está comprometido. Pô, eu estou comprometido junto com você, tá certo? Então, é uma questão que a gente precisa se atentar. E aí, os 7 pilares dessa devolutiva também incluem os pontos de atenção sem julgamento, como eu acabei de falar agora. Ou seja, é não ficar falando do defeito, das falhas ali, por exemplo, mas que mostrar que em excesso, cara, ou se você não está no ambiente certo, por exemplo, se o ambiente está errado, isso vai poder te trazer problema, por exemplo. Ou então como lidar nesses tipos de ambientes, tá? Busca trazer exemplos práticos do dia a dia dessa pessoa. Cara, já aconteceu isso com você? Acontece isso com você? A pessoa ela precisa ver isso acontecendo no mundo dela. Faz sentido? Por exemplo, e aí já fica uma sugestão para vocês também. Mas até se vocês forem reparar na hora de você criar, por exemplo, um conteúdo na internet, se você for lá no Instagram, muitas vezes a gente já traz o termo técnico. Ah, o que que é o teste de perfil DISC? É isso? Tem o dominante, tem o influente e tal. Ah, legal, bacana. Show. Mas e aí? Só que agora, se você consegue trazer isso para o dia a dia, e a gente está fazendo isso mais nos nossos posts, por exemplo, os posts em quadrinhos, por exemplo, que criam uma historinha, eles engajam bastante, mas eles educam bastante também, porque eles fazem com que as pessoas se coloquem naquela situação. Ontem mesmo nós subimos um post que é um exemplo que eu dou lá, por exemplo, de um diálogo meu com a minha esposa. E aí, tipo, uma coisa do cotidiano, por exemplo, que nesse diálogo lá, ela falou assim: ah, vamos comer um lanche? Aí eu falo assim: vamos. E aí, o que que você quer? Ela fala, ah, o que você quiser, eu quero. E aí eu falo, ah, tá bom então. Tá, então vamos de lanche. Aí ela fala assim, ah, mas lanche eu não quero, que não sei o quê, eu tô na dúvida do que eu quero. E aí ali você vê que nesse diálogo, por exemplo,
quais eram os perfis que estavam se mostrando. E aí começa. E aí, no final, você leva, por exemplo, ó, isso daqui é um padrão que acontece com frequência, mas isso está muito relacionado a perfis. Então, pô, se você não sabe qual é o seu perfil, assim, 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 ó, a gente vai ter uma formação em perfis comportamentais, tá? Ensinando isso, isso. Então, antes mesmo de falar o que é, a gente traz uma situação do dia a dia. Por quê? Isso faz com que a pessoa comum, vamos dizer assim, no dia a dia, ela fala: Nossa, isso acontece comigo e eu nunca tinha percebido. É muito comum. Então, um exemplo aí de casais, ok? Mas existem maneiras, por exemplo, da gente, ó, certa vez aconteceu assim com a minha esposa e tal, não sei o quê, e a gente tá. E às vezes isso para o cliente também pode ajudar muito nesse sentido. E trazer uma conexão com objetivos reais, né? Então, assim, o perfil ele precisa estar diretamente ligado a metas tangíveis, a carreira, relacionamentos, vendas, liderança. Fazer por fazer não vai adiantar, ok? A pessoa vai falar, legal, bacana, mas para que que eu fiz? Então, ela precisa ter uma intenção real também de mudança, ok? E trazer um direcionamento claro, ou seja, terminar ali com um PDI, com um plano de ação. Então, toda devolutiva ela precisa responder uma pergunta fundamental. E agora, o que que eu faço com isso? Então, quando você já traz também, cara, ó, baseado nisso que você trouxe, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, você pode seguir esse caminho. Então, sem direcionamento, a análise ela vai virar curiosidade. Então, nesse caso, eu preciso trazer essa profundidade. E eu não sei se vocês fazem isso ou não, mas o DISC, ele é uma porta de entrada para os outros serviços que vocês oferecem. Então, com o DISC, por exemplo, você já pode oferecer um serviço de mentoria, um serviço onde a pessoa vai querer dar continuidade no que você está propondo para ela. Se você aplica uma devolutiva com maestria e no final você termina com o seu pitch de vendas ali, por exemplo, e não é nada de empurrando vendas, mas é um pitch que você vai chegar e vai falar assim: Fulano, fez sentido isso para você? E o fulano vai falar sim. Aí, tipo, a regra dos três sims, né? Já disse o primeiro. Então, legal, maravilha. Fulano, seria interessante para você, na sua jornada, ter a minha ajuda para você conseguir alcançar os seus resultados? Porque nisso você consegue conectar essa pergunta tanto com o dominante, com o influente, com o estável, com o analítico. E aí você vai trazer isso trazendo para o contexto de cada um. Para o dominante, você vai falar, cara, se você quer alcançar resultados mais rápidos, se você quer chegar com mais velocidade, é interessante para você ter minha ajuda? Se você pega o influente, você fala assim, cara, é interessante ter alguém te ajudando, ter alguém te apoiando junto com você nessa jornada? Se você pega o estável, por exemplo, aí você fala assim, cara, eu te entendo. E eu sei que muitas vezes é desafiador para você encarar as situações e os problemas. Muitas vezes você quer, talvez, fugir deles. Você gostaria de ter alguém que te ajudasse nessa jornada? Se você pega o analítico, cara, você gostaria de ter alguém que entende toda a lógica e toda a dinâmica, todo o mecanismo para que você consiga chegar com estratégia, com direção, com planejamento onde você deseja. E ele vai falar, cara, pô, bacana, eu quero. Então isso traz essa transformação real também nesse aspecto. Então você vê, e aí se a pessoa falar sim, a última questão dessa pessoa provavelmente vai ser o quê? Ela vai querer saber qual é o valor. E aí é onde você apresenta o seu programa, o seu produto, aquilo que você faz, aquilo que você desenvolve nesse sentido. É onde você vai trazendo essas questões, tá certo? E antes de eu mostrar aqui na prática para vocês também, dar continuidade aqui, um grande ponto aqui também é a gente pegar o perfil adaptado. Então, o perfil adaptado, você vê que tem aqui, né, a máscara social. Ele revela o quê? Como a pessoa acredita que precisa se comportar para ser bem-sucedida ou para ser aceita. Então, às vezes, por mais que a pessoa ela não se sinta confortável, mas ela se adapta aos ambientes, trabalho, família. Faz sentido? E naturalmente, talvez ela não agiria daquela forma. Quantas vezes você já não viu alguém falando assim?
Ah, eu sou assim, mas em determinado lugar, tipo, cara, não dá pra ser desse jeito. Tá? Aquela pessoa que é mais expansiva, né, que é muito influente. Ah, mas em determinado lugar não dá. Vou dar um exemplo, né? Aquela pessoa que fala tal, que fala alto pra caramba, onde ela chega todo mundo vê, mas ela fala, pô, lá na igreja eu não posso fazer desse jeito, né? Porque lá é um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Então, e aí principalmente às vezes quando a pessoa tá conhecendo o lugar, é muito comum isso entre casais, por exemplo, ok? Então, até nisso, por exemplo, o perfil natural é quem a pessoa ela realmente é, enquanto o perfil adaptado é o perfil ajustado dela para atender à demanda do ambiente. Às vezes a pessoa ela gosta de lidar com pessoas, mas ela tem que lidar com um trabalho que é mais analítico para ela, é um trabalho onde ela é da parte de finanças e trabalha ela com ela, por exemplo, tá certo? Então, é importante na sua análise também você trazer isso daqui, análise de tensão, ou seja, comparando os dois perfis. Então, assim, grandes diferenças elas podem indicar o quê? Tensão, porque às vezes a pessoa ela tá sob um forte impacto emocional e uma hora ela vai explodir, tá? Para manter um comportamento que muitas vezes não é o natural dela. Então, vai acabar entrando na dor. Ao invés dos pontos dela estarem no recurso, ela acaba entrando na dor. Então, um ponto importante seu como analista é de trazer isso para essa pessoa e falar assim: o que que você pode fazer? Você já conversou com o seu superior? Você já conversou com o seu cônjuge? O exemplo aqui, por exemplo, trabalha com casais, mas os maridos são muito reticentes. Quantas vezes a esposa ela não tem que se adaptar para que ela consiga atender a necessidade do marido, ou às vezes vice-versa. Faz sentido? E às vezes o que está faltando é o quê? Diálogo. E às vezes a pessoa ela não tem essa clareza. E às vezes ela vai querer sua ajuda para conseguir chegar nesse confronto aqui, por exemplo. Tá certo? E o que que é importante na devolutiva, né? Ó, é explorar com o cliente qual ambiente exige essa adaptação. Então, isso te energiza ou te drena? Pô, porque às vezes ela tá ali, mas ela tá gostando. Ela fala, cara, não era, mas eu tô gostando dessa parada. E por quê? Porque é talvez algo que ela tem uma tendência também. E aí vai existir existem alternativas para reduzir essa tensão, às vezes é conversar, pedir para mudar de cargo. Então, o seu papel como analista é trazer o quê? Consciência sobre o custo dessa adaptação também e ajudar a encontrar um equilíbrio nesse caso, beleza? Então, pegando aqui, o que que acontece, ok? Antes mesmo da gente seguir aqui, a gente volta aqui, tá? Então, depois que você fez as suas configurações, um ponto importante aqui também, o que que você pode fazer até nas suas configurações? Aqui você vai ter algumas configurações, configurações padrões e tal. Mas, por exemplo, quando é feito o envio para as pessoas, aqui você pode colocar como tornar obrigatórias as perguntas por padrão, porque senão alguém pode esquecer de responder alguma coisa. Apresentação, né? Ó, você pode colocar barra de progresso nele também, embaralhar a ordem das perguntas se você quiser, mostrar link para enviar outra resposta, aí você vai dizer se sim ou se não. Ver um resumo dos resultados, né? Então aqui desativar salvamento automático para todos os participantes. Às vezes a pessoa começou a preencher e parou, tá? Então você pode deixar o salvamento automático e daí depois ela consegue voltar, por exemplo, aí você vai dizer se é interessante ou não. Aqui nas respostas, né? Limitar a uma resposta, permitir a edição da resposta. Aqui, beleza, tá? Deixa eu encontrar aqui a configuração que eu quero mostrar para vocês. Aqui tá como publicado.
tem uma configuração aqui, que é a configuração de você conseguir, deixa eu ver se é em respostas. Que aqui nas configurações você consegue, por exemplo, selecionar a mensagem que essa pessoa vai receber depois. Não sei se tem aqui ainda ou não, mas normalmente você consegue deixar já até o teu calendário para essa pessoa. Então você consegue no final lá, tipo, numa mensagem de agradecimento, você mandar essa mensagem, por exemplo, para a pessoa. Então, tipo, ó, clica aqui e já agenda a sua devolutiva, por exemplo, tá certo? Então você tem essa possibilidade, ok? Participantes aqui, ó, compartilhar, né, com quem você pode compartilhar. Acesso geral, né, só pessoas com acesso. Uma coisa ainda que assim, você não consegue copiar o formulário, por exemplo, e liberar já para a pessoa tipo, depois usar ele como. Mas essa forma que eu ensinei vocês aqui é uma forma bem interessante de você fazer nesse sentido. E aí o que que vai acontecer? Quando a pessoa responder, ele vai gerar um link aqui, ó, para planilhas, tá certo? Vou pegar um outro modelo aqui que já está pronto, que é um modelo também que a gente tinha feito, tá? Aí aqui, por exemplo, ele já tem. Se a gente vai em respostas, ó, ele já tem uma resposta. Foi um teste que a gente fez, por exemplo, tá? Aí aqui já tem a resposta, né? Fiz um teste aqui, beleza. Aí o que que você pode fazer, por exemplo? Se você clicar aqui, ó, você vai em ver no App Planilhas, tá ok? E aí aqui no App Planilhas ele já sai aqui as respostas nesse sentido, tá? Então, uma vez que você fez isso, ele vai estar aqui, beleza. Que que você vai fazer? E aí, às vezes, você vai ter mais respostas, tal, tudo mais. Então, as respostas que você deseja, você pode pegar e baixar ele, baixa ele em Excel, por exemplo, nesse caso. E aí você pode usar, por exemplo, o chat GPT para te ajudar também nas suas análises, a gerar suas análises. Então, assim, a gente já tem um modelo de análises que a gente já deixa lá no Disc, por exemplo. Mas nesse caso, você consegue, por exemplo, pedir para o chat te auxiliar nesse aspecto. Então, o que que acontece? O que que a gente fez? A gente criou um agente. E esse agente, por exemplo, ele é um especialista em análise de perfil DISC, tá? Então, o que que ele faz, por exemplo? Se eu pegar aqui, eu pego o arquivo que eu baixei, então que já estava lá, eu baixo ele em Excel. Posso colocar o link do Google Sheets aqui também, mas ele faz uma leitura melhor pelo Excel, tá certo? Aqui, por exemplo, nesse que foi feito, ele não tem quais são os objetivos do cliente. Mas, por exemplo, no prompt que a gente vai liberar para você, ele já sai com o objetivo tudo e ele já faz a leitura. E se tiver qualquer erro, por exemplo, esse agente ele aponta, ó, faltou preencher tal coisa foi preenchida errado, e ele te fala onde que tá certo? Então, qual que é o intuito aqui, por exemplo? É eu conseguir gerar um relatório personalizado. Então, vamos colocar aqui, ó, meu cliente Douglas respondeu ao teste. Diz que gostaria que analisasse e gere um relatório. Vou colocar aqui, ó. Seu objetivo é viajar a Disney com a família. A viagem
custará 50.000 e ele é, está com receio de não ter a receita a tempo. Deseja viajar em outubro de 2026. Quanto mais completo, melhor, tá? Vou colocar aqui. Ele atua como treinador comportamental. Vou dar essa informação, mas se tivesse informação financeira também, por exemplo, do contexto, tal, tudo mais. Então, assim, quanto mais contexto você tem, melhor. Então, aqui, ó, ele já faz a análise da planilha, ó, ele já puxa aqui o que tem na planilha, tá? E ele já começa a fazer a leitura. Aí ele já começa, ó. Aí aqui, por exemplo, ó, o agente ele me traz aqui algumas questões antes, ó. Perfeito. Antes de gerar o relatório completo e personalizado, precisa alinhar o tom de linguagem da devolutiva. Isso é essencial para que o material tenha impacto real para ele como treinador comportamental e também conecte com o objetivo financeiro. Aí aqui, ó, ele te pergunta qual que é o tom que ele gera o relatório. E aí você pode falar até qual que é o seu tom de linguagem também, uma linguagem envolvente, motivadora, conectada, a propósito, crescimento pessoal e visão de futuro, ideal para gerar engajamento emocional e clareza de caminho, executivo, técnico, humanizado. Então, se você pega ó, o inspirador, ele é mais voltado para o perfil do influente, o executivo mais para o dominante, o técnico ele é mais voltado para o analítico, para o conforme, por exemplo. E o humanizado é uma linguagem empática, acolhedora, mais voltada para o estável. Então, por exemplo, sabendo aqui do perfil aqui, por exemplo, eu só respondi para a gente ter uma base aqui. Só que aqui o que que acontece aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, humanizar. E aqui ele já vai me dando todo um padrão do teste aqui, por exemplo, ó, introdução, para que serve esse relatório? Douglas, esse relatório foi construído para te ajudar a se enxergar com mais clareza, compreender por que você age como age. Fala, ó, entendendo o modelo DISC. Então ele analisa como você se comporta, não quem você é, tá? Aqui ele faz a análise do perfil natural, aqui ele faz a análise do perfil adaptável, aqui, por exemplo. Ele faz um comparativo entre os dois, nesse caso. Ele fala aqui, ó, análise do gráfico diz que leitura comportamental, pontos fortes, pontos de atenção, comportamento sob pressão e estresse, estilo de comunicação e decisão, aplicações práticas. Aí sobre o objetivo, aí ele fala sobre o objetivo aqui nesse caso, por exemplo. Aí ele fala, seu perfil não prospera no improviso financeiro, você precisa de plano, previsibilidade, segurança emocional. Aí ele traz aqui já um plano de ação para esse estilo de perfil, e aí ele te dá um fechamento aqui mais estratégico. Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso olhar e falar assim: tem algo mais que eu queira saber desse perfil, por exemplo? Tá certo? Então, nesse caso aqui, o que que eu posso fazer? Uma coisa que eu senti falta aqui que ele não me deu os percentuais. Então, eu posso falar assim, ó, quero saber.
os percentuais de cada perfil e que um, gere a imagem de um gráfico deles, por favor. E aqui, ó, antes disso mesmo, ó, ele já me traz aqui, ó, criar um plano financeiro comportamental para o cliente, então você já pode entregar isso também para ele. Ajustar a sua estratégia de posicionamento como treinador, montar uma devolutiva. Eu consigo ir fazendo isso em tempo real também com o meu cliente. Faz sentido? Ou montar uma devolutiva em PDF para entrega ao cliente. Mas aqui eu vou pedir isso para ele antes aqui, ó. Lembrando que o que que é muito importante? Isso só me dá a base para eu dar a devolutiva. Então, eu preciso seguir os 7 passos ali da devolutiva de ouro, por exemplo, para que eu traga para essa pessoa é, o que realmente ela pode fazer. Isso daqui, para mim, é só um mapa, um norte, só que eu preciso interpretar esse mapa. Faz sentido? Ele já me deu a base aqui. Eu posso pedir para ele, falar, cara, seja mais completo, seja menos. Não sei. Você é quem vai dizer para ele aqui nesse sentido também. Ele vai funcionar como esse gerador de relatório, por exemplo, de devolutiva, e ele vai te trazendo o que você precisa. Então, de acordo com o seu cliente, e até nisso, por exemplo, se eu vou dar continuidade no processo com ele, eu consigo ir usando já o agente para ir ajudando a adaptar os perfis dele. Então, dentro do que ele está buscando. Enquanto ele está gerando ali, ele me fala, né, ó, meta mensal clara, né, ó, quebre o valor em segurança, ó, meta mensal clara, conta separada para viagem, visualização concreta do progresso, estruture a sua oferta, então produto claro, processo definido, entrega previsível. Então, o que? Tudo o que esse perfil precisa, ó, um C e um S. Comunicação do seu estilo, então conte histórias reais, compartilhe bastidores, educação persuasiva, persuasão agressiva, ritmo sustentável, né? Constância e intensidade, pequenos passos semanais, menos comparação, mais consistência. Então aqui eu consigo ir adaptando, tá certo? Então, o estilo de comunicação dessa pessoa, uma comunicação empática, cuidadosa. É uma pessoa que toma uma decisão mais analítica, ponderada, mas pode se atrasar. O que que isso significa? Cara, se você está com receio de dessa viagem, exatamente o seu perfil ele te indica isso. Você precisa de segurança. Você não vai tomar nenhuma decisão por impulso. Então, o que você precisa é de transformar isso em segurança para você agora. Você já tem um plano escrito, detalhado da viagem que você quer fazer, às vezes ele pode pegar e falar assim, pô, não, não tenho, porque a minha esposa que tá vendo, ela e as crianças querem muito, tal. Cara, legal. Então, eu sei que talvez isso está te causando pressão, porque você precisa ter isso visualmente. Vamos construir isso? Você quer a minha ajuda para construir isso? Então, isso são pontos que, ó, o que que você tem de ponto forte aqui, cara? Você consegue, tipo, executar com facilidade, desde que você tenha os padrões, tudo que você precisa. Nesse caso, você tem consistência. Então, você quer ser ético e coerente com a sua família, tá? Então, você vai ter um jeitinho de conseguir conversar com eles. E aí você vai trazendo aqui. Então, o que mais que você precisa? O que mais que vai. E aí ele vai te trazendo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, ele trouxe o mapa, tá? Eu poderia pedir para ele, por exemplo, eu não falei qual o tipo de gráfico, eu poderia ter falado, ó, eu quero um gráfico pizza, por exemplo, e ele ia me trazer. E aqui ele me traz as pontuações. Eu já analisei as respostas do Douglas e gerei os percentuais de cada perfil disso, além do gráfico visual para facilitar a leitura e a devolutiva. Aqui ele traz os percentuais, tá? Ele traz uma leitura, por exemplo, desses dados, e aqui eu posso escolher, por exemplo,
Ó, ele fala, posso gerar esse gráfico em imagem ou PDF para entrega do cliente, ou criar um gráfico comparativo do perfil natural e adaptado, ou montar um plano financeiro comportamental alinhado a esse DISC, beleza? Aqui, por exemplo, ó, só para a gente ter uma ideia do que ele pode fazer, ó. Monte o plano financeiro comportamental alinhado. E aí ele vai criando para nós aqui. E aí ele divide, né? Ó, meta mensal saudável, né? 2.400 a 2.500 por mês. Isso passando já, né? No prazo, por exemplo, que tem dados ainda que a gente não passou para eles, para ele, por exemplo. Ó. E aí você pode trazer para o seu cliente e falar: isso faz sentido para você? Não faz sentido para você? O que que cabe no seu orçamento hoje? E aí aqui ele vai te trazendo mais coisas, né? Então vê que você pode dar ou não continuidade com ele. Estrutura emocional do dinheiro, né? Então a regra número um, conta separada. Cria uma conta ou um envelope chamado Disney Família, tal. Dinheiro com significado, não chame esse valor de reserva ou poupança, chame de experiência com minha família. O que funciona para o seu perfil, modelo ideal, receita previsível. Então, aqui ele monta aqui, ó. Então, a meta prática, exemplo simples: 10 clientes, 300 mês, 3.000, 2.500 vão para a Disney, 500 fica como respiro emocional. Então, ele está falando que é o que precisa a mais aqui também. Nesse caso, a rotina financeira comportamental, né? Ver o saldo, comunicação alinhada, e aí ele vai criando. Então, o que você pedir para ele aqui relacionado ao DISC, relacionado à devolutiva, o plano de ação, ele vai criando nesse sentido, ok? E aqui, por exemplo, a gente pode ir pedindo outras coisas aqui para ele, por exemplo, tá? Mas se a gente pega aqui, tirar essa parte, e aqui eu pedi primeiro essa parte, não, mas aqui ele vai dar o relatório para nós também. Tirar essa parte de próximos passos. Aqui você tem algumas possibilidades. Você pode pedir para talvez ele já fazer direto aqui para você, vai copiando e colando. Ou o que você pode fazer também, você pode copiar e colar no Google Docs, por exemplo, e ele já vai te criar um. E aí ele já vai gerar depois para você o seu. Você já consegue fazer por lá, editando, por exemplo, né? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês isso que eu estou mostrando aqui para vocês? Para gerar PDF, eu confesso para vocês que eu não gosto muito do chat GPT, tá? Por isso que às vezes eu peço, hum, por favor, crie esse relatório em PDF e coloque minha logo no cabeçalho, em todas as páginas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu posso pedir para ele colocar uma
imagem aqui para mim também. Pegar a imagem do disk aqui. Vamos ver se ele vai criar. Mas aqui, normalmente, o que é possível se fazer, eu posso ir lá no Google Docs rapidamente e inseri-lo. E isso daqui leva muito pouco tempo para se fazer, tá? Então, você já pode deixar, por exemplo, até no próprio Google Docs, um documento pronto para isso, para você só ir, tipo, você já deixa lá com a sua logo também, já deixa tudo certinho e você só copia e cola o relatório e você consegue personalizar o relatório para o seu cliente nesse sentido. Ó, e aqui ele fala, né, que o relatório foi criado com sucesso, vamos ver, abrir aqui. E aí aqui o legal dele, por exemplo, é que além de você já ter modelos prontos, ele vai te gerar, você consegue fazer de diversas maneiras, né? Ó, ele gerou o relatório aqui para mim, eu confesso para vocês que eu não curti muito não, tá? Então, ó, ele não deu todas as informações, ó. Então, nessa questão do relatório, não ficou muito legal. Mais uma coisa também, além disso, o que vocês podem fazer, aí são opções, são questões que vocês têm, por exemplo, para personalizar o relatório de vocês. Você pode usar o Google Docs, você pode usar o Gama. Então, o Gama você copia e cola ali também, ele fica muito bom nesse sentido, ok? Então, são possibilidades que você vai tendo para personalizar o seu relatório nesse sentido. Então, mas no próprio Google Docs você consegue criar uma capa também, colocar ali e já deixar como padrão do seu modelo de relatório, e aí você só vai copiar ali e colar nesse aspecto, por exemplo. Então, são maneiras que a gente tem de ir criando, mas aqui ele personaliza muito, então ele foi treinado para ler, para fazer essa análise, mas o mais importante disso tudo aqui, de quando a gente fala da análise, é você conseguir trazer você fazer essa interpretação da devolutiva nesse sentido, que é aí aonde entra o seu papel como analista DISC, ok? Então, além de você ter os dados ali, a gente já teria muitos dados ali, por exemplo, para conversar com o cliente, para dar uma continuidade, dar uma devolutiva para ele, por exemplo, mas é onde a gente consegue trabalhar nesse sentido também, beleza? Então, qual que é o papel do analista DISC? Então, o analista, você não vai agir como um juiz de trazer ali para ele, você é desse jeito ou você não tem jeito, por exemplo. Então, tomar muito cuidado com a linguagem com a qual você vai trabalhar com a pessoa com a qual você vai estar atendendo nesse sentido. O analista diz que em si, se você for pelo lado da análise, ele não vai funcionar como um terapeuta. A análise diz que ela vem para trazer resultado também. Então, é importante, obviamente, eu preciso ouvir a pessoa, mas, por exemplo, ali eu preciso trazer. Então, assim, quer dizer que não posso usar na terapia? Não, muito pelo contrário, pode, tá? Então, acima ali você vai ter base também com o seu cliente para você trabalhar. Mas eu digo em questões de metodologia. Se eu falar assim, só o DISC, por exemplo, eu vou trabalhar muito voltado depois para o que o cliente ele quer de atingimento de metas, por exemplo, nesse sentido. Então, é até um cuidado importante que a gente tem que ter do perfil do cliente. Por quê? Dependendo do que ele nos traz, então, nesse caso, se o cliente fala assim, pô, eu estou sofrendo de depressão, estou sofrendo de ansiedade, estou com uma síndrome assim, assado.
Eu preciso entender se a análise diz que é o momento para aquela pessoa, ou se eu devo encaminhá-la para o profissional que vai conseguir ajudá-la naquele momento. Se eu entendo que não é o meu papel, não faz sentido eu fazer essa aplicação se eu não vou dar conta de trabalhar posteriormente com essa pessoa, ou de conseguir ajudá-la, por exemplo, tá? Então, você não é um salvador. Então, às vezes, o seu papel é falar, ó, você precisa de uma outra abordagem, e futuramente, talvez eu consiga te ajudar nesse aspecto. E não é que você está desfazendo da pessoa, mas é ser honesto também com você e com a pessoa também, tá? Então, o seu papel como analista nesse caso, e aí você. Eu posso usar o DISC com outras metodologias, com coaching, na terapia? Pode. Então, ele vai ser uma ótima de uma ferramenta, mas eu posso trabalhá-lo isoladamente. Trabalhar o DISC e depois um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Posso trabalhá-lo numa mentoria. E aí, uma sacada que eu já trago aqui é que assim, você não vende o teste DISC, você não vende o DISC, você vai vender o resultado que ele gera para essa pessoa, que é o que ela está buscando encontrar. Se ela está buscando clareza, se ela está buscando resolver o casamento dela nesse sentido, por exemplo, se a pessoa está querendo melhorar financeiramente, se ela quer sair das dívidas, o papel do DISC é trazer a resposta que essa pessoa está buscando, do porquê ela funciona desse jeito, porquê desses padrões, ok? Então, o seu papel como analista é de conseguir traduzir o comportamento em consciência e consciência em ação prática. Então, um bom analista, ele não muda as pessoas por decreto ou por imposição. Ele ajuda pessoas a ajustarem a estratégia, comunicação e ambiente. Guarda muito bem isso. Você vai ajudar a pessoa a ter estratégia, trabalhar a comunicação e o ambiente para ela conseguir obter o resultado que ela está buscando nesse aspecto. Faz sentido? E aí a devolutiva, ela bem estruturada e executada, ela se torna um ativo muito importante. Tanto para você vender ela individualmente, que ela te traz esse valor percebido nesse sentido, tá? Como um diagnóstico inicial, pô, vou trabalhar um processo de coaching, posso usar. Sou terapeuta, posso usar? Pode usar. Eu posso vender só o teste de perfil DISC que é devolutiva? Pode também. Posso usá-lo como produto de entrada, primeira oferta que gera relacionamento com o cliente? Pode. E aí, por exemplo, você tem uma estratégia de depois trazer ali uma venda, de trazer um outro produto que você tenha que complemente o DISC, por exemplo, que seja a primeira base. Uma ferramenta corporativa, então a solução para empresas que buscam entender as suas equipes, por exemplo. E um diferencial competitivo, que te separa, por exemplo, de outros profissionais do mercado. E aí não é só o DISC, mas é a forma como você aplica, a forma como você traz a devolutiva. E é aqui que o DISC ele deixa de ser apenas um conhecimento, ele passa a ser uma profissão. Então, hoje você consegue ter uma rentabilidade usando o DISC. Na aula anterior, eu perguntei quem está satisfeito com os seus resultados? E a nota, na média que vocês deram, foi uma nota de 5, uma nota de 6. Então, a pergunta que fica é: o que falta para você conseguir usar o DISC para te trazer retorno também? E aí eu te faço uma pergunta: quanto você já investiu, por exemplo, em treinamentos, em conhecimento, e você já conseguiu que esse conhecimento ele retornasse total para você? Você não precisa me dizer se sim ou se não. Se fizer sentido, você fala. Mas por que que eu te pergunto isso? Porque é onde a gente também começa a ter que enxergar, não só como. E às vezes a gente não se vê assim, né, como um negócio, né? Mas desde quando eu fiz a faculdade em agronegócio, depois eu fiz a faculdade em gestão empresarial, e quando a gente fala de planejamento, a gente tem lá o investimento inicial. Então é como se a empresa ela já começasse devendo, né? Ou seja, você fez um investimento para algo. Então, você investiu no seu conhecimento. Quanto você já investiu no seu conhecimento e o quanto que o seu serviço já te retornou? Porque aí a gente tem lá, por exemplo, o payback, que é quando que
quando que vai ter o retorno sobre o investimento lá, né? Algo nesse sentido. Em quanto tempo que eu vou ter o meu payback lá, por exemplo? Ah, daqui 3 anos, daqui 4 anos. É viável? Não é viável para o negócio, por exemplo? Então, essa é a pergunta. Porque às vezes a gente vai investindo, 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 e o seu conhecimento ele pode ser um grande ativo, o diz que ele é um grande ativo, para você verdadeiramente alcançar os resultados que você está buscando. Nós temos, por exemplo, um programa que é o Desafio 30D, que é onde a gente, em 30 dias, a gente trabalha muito essa questão de como você conseguir pegar esse conhecimento, pegar o conhecimento que você tem e colocar em prática. Durante 30 dias a gente acompanha a galera para fazer isso, para tipo, pegar e falar assim, vamos pegar esse conhecimento e colocar em prática. Vamos ver o quanto que a gente consegue trazer de retorno aqui com as estratégias e técnicas que a gente desenvolve. Mas isso é algo que eu vou depois mostrar para vocês também, se fizer sentido, tá? Mas aí eu te pergunto, por exemplo, com o conhecimento que você tem aqui, como que seria para você se em 30 dias você conseguisse vender de 20 a 30 testes de perfis comportamentais? Você já parou para pensar nisso? Se você vendesse que fosse a R$ 97, uma análise de perfil, por exemplo, assim como a gente viu agora. Se você vendesse 30 análises a 97, a gente vai falar de R$ 100 aqui, por exemplo. Quanto que isso te daria de retorno? Em 30 dias, isso te traria 3.000. Beleza. É bom? É o que você busca? Imagina 3.000 a mais, não é nem tipo do que você já faz. Mas se você já faz isso com disco, imagina você ter a capacidade de fazer isso. É como se você tivesse uma análise por dia. Fiz uma análise por dia, fiz ali 30.000. 30.000 não, 3.000. Maravilha. Legal. É bom, não é? Mas por que que eu pergunto isso? É literalmente para a gente já começar a pensar dessa maneira também. Então, como que eu posso? Você está aqui investindo o seu tempo. Então, você investindo o seu tempo, você está buscando conhecimento. E, de novo, você está investindo e o que que você vai fazer com o conhecimento que a gente está aprendendo aqui? Então, esse é um ponto importante também e crucial que a gente pode entender nesse aspecto. Na aula de amanhã, eu vou falar mais para vocês sobre o desafio 30 dias, tá? Esse desafio de 30 dias. Vou mostrar para vocês como participar, qual é a possibilidade, o que vocês podem fazer para estar dentro do desafio do 30D, tá? E aí eu vou até mostrar para vocês aqui uma das ferramentas que a gente desenvolveu e que ela vai fazer parte do desafio 30D. Então, além do que a gente mostrou aqui para você também, por exemplo, da possibilidade das análises nesse sentido, já usando o Google Formulários, por exemplo, e fazendo essa integração, deixa eu ver onde que nós desenvolvemos uma plataforma do perfil DISC, tá? E essa plataforma, o que que ela nos traz, por exemplo? Então, aqui você pode cadastrar o seu a pessoa com a qual você vai atender, nesse caso, por exemplo, né? Então, posso cadastrar uma pessoa aqui, você vai lá, cadastra, tal, e beleza. E aí você vai ter aqui as pessoas com as quais você preencheu, por exemplo. Então, aqui eu fiz um teste aqui, e aí aqui eu tenho aqui o link, né? Posso copiar o link e tal, ou eu posso ver o relatório aqui também. E ele já me gera um relatório aqui, ó. Ele me dá esse relatório de como a pessoa funciona. Então, imagina que aí você pode ter uma base aqui dessa pessoa, de como ela funciona. Então, ele já tem essa leitura também. Eu consigo, por exemplo, baixar esse relatório e consigo colocar lá no nosso analista ali também. E esse analista ele pode complementar ainda mais. E além disso, por exemplo, eu tenho aqui, ó, de gerar ainda um relatório ainda mais completo nesse sentido. Então, tem essa possibilidade. Então, aqui, por exemplo, um teste que nós fizemos, e aí aqui ele me dá, né, ó, dominante, tal, 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 tal.
E aí aqui eu posso, ó, cadastrar, coloco um cadastro aqui, por exemplo, nome da empresa. Aí cadastra, gera um link. E aí com esse link, por exemplo, você envia esse link para a pessoa, ela responde e ele já vai voltar direto para você, nesse caso, tá? Aí aqui, por exemplo, esse daqui, esse teste diz que você não responde de 1 a 4, esse daqui você responde mais e menos, mas aqui você só pode selecionar dois, por exemplo. Então, qual que mais se assemelha com você, por exemplo, e aí, opa, deixa eu ver aqui. E ele traz aqui para nós aqui o que ele mais se assemelha nesse sentido, e o que menos, ele tá com um errinho aqui, mas depois a gente já acerta. Mas ele te traz aquele que mais se assemelha, aquele que menos se assemelha a você. E no final, ele te dá, por exemplo, o funcionamento da pessoa também. Então, aqui você tem essa possibilidade. Então, por que que eu estou mostrando isso para vocês? Porque qual que é a ideia? A ideia é que vocês não tenham simplesmente o conhecimento do teste, da ferramenta, mas o que a gente quer trazer para você também, já com o que você já tem aqui, por exemplo, você já é um analista, você já consegue chegar nas pessoas e apresentar e, e trazer essa devolutiva. E a pergunta que eu faço para vocês, comentem aí no chat. Hoje, por exemplo, o que que mais te trava de você estar vendendo mais análises de perfil DISC? O que que é talvez o maior desafio hoje para você usar a análise DISC ou o teste de perfil, o seu conhecimento, para que isso te traga mais retorno, tá? Se vocês comentaram de 5 a 6, então assim, o que que mais te trava hoje, por exemplo? E aí eu vou dar um exemplo. O que eu mais escuto das pessoas assim falar, é o digital, é a questão de vendas. Na aula de amanhã a gente vai ver mais sobre isso, a gente vai ver mais sobre essa questão de estratégias. Por exemplo, eu lembro que no começo dessa aula, acho que foi, a Margarete comentou que o desafio, por exemplo, é que o homem ele é mais bloqueado nesse sentido. E aí a grande questão, por exemplo, e aí fica um insight, mas é a possibilidade, talvez, então, de, quiçá, criar um programa para mulheres, focado no casamento, mulheres que talvez queiram restaurar os seus casamentos e tal, e que precisam saber desse conhecimento, e que elas possam, por exemplo, ter estratégias de como se comunicar com os maridos, ou até mesmo delas fazerem a leitura dos maridos. Talvez ter um teste que ela consiga fazer a leitura do próprio marido, por exemplo. Só que ao invés de eu falar assim, você tem que ter o teste DISC, mas eu vendo o que ela precisa, o que ela quer nesse sentido. Tem é uma mulher que eu sigo, que eu conheço ela, eu participei de uma palestra dela de casais na nossa igreja, e eu achei muito interessante a forma como ela aborda. E ela tem um curso online para mulheres, e dentro do curso dela, ela usa análise de perfil comportamental. E o dela é focado para mulheres que querem restaurar, querem resgatar os seus casamentos. E ela não fala assim, eu vou te vender a análise DISC, mas o que ela traz para essas mulheres, por exemplo, é a questão do quê? Eu vou te ajudar a resgatar o seu casamento. E aí, quando essa pessoa entra lá, aí ela descobre que ela precisa entender como ela funciona, que ela, obviamente, ela sabe que ela vai ter algumas questões nesse sentido, mas ela não vende a técnica, ela vende a solução que a técnica pode gerar, por exemplo, para esses casais. E a porta de entrada são as mulheres nesse caso. Então fica, por exemplo, aí uma sugestão, uma dica, por exemplo, já nesse aspecto, mas é algo que a gente vai ver ainda com mais detalhes, tá certo? E deixando um exercício prático para vocês nessa aula de hoje também. Então, você pode escolher uma pessoa que você conhece bem ou você mesmo e responda com profundidade. Qual comportamento aparece quando esta pessoa sob estresse, quando essa pessoa está sob estresse ou desafio intenso? O que essa pessoa faz muito bem de forma natural, sem esforço consciente?
onde ela costuma se auto-sabotar ou criar obstáculos para si mesma. Ambiente potencializador. Que tipo de ambiente faz esse perfil brilhar e dar o melhor de si? E o ambiente limitante, né? Que tipo de ambiente trava, limita, sufoca esse perfil? Então, esse exercício ele vai treinar o seu olhar também mais analítico e vai desenvolver a sensibilidade necessária para interpretações precisas. Obviamente, pô, preciso aplicar o teste? Sim, mas às vezes de bater o olho e às vezes com essas simples perguntas você já vai conseguir entender de falar, pô, essa pessoa ela tá no recurso dela de dor. Talvez se ela continuar, isso daí para ela não vai ser tão bom nesse sentido, tá certo? Então essa é uma questão. E aí, beleza. É, o que que pega nesse sentido? Depois eu vou passar para vocês também a palavra-chave da aula de hoje, beleza? Então, a gente já teve a palavra-chave da nossa outra aula, e eu vou passar a palavra-chave dessa aula de hoje para vocês, já daqui a pouco, tá certo? Bom, o pessoal perguntou se esse GPT é pago. Esse GPT ele está incluso também no método 30D, tá? Então a gente tem ele dentro do 30D também nesse sentido, beleza? Ah, e vamos lá. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma questão, manda no chat aí também, tá ok? Que a gente tem mais alguns minutinhos aqui ainda. Mas para amanhã, para a próxima aula, o que que a gente vai estar trabalhando, né? Então, aplicação, onde você pode aplicar o DISC em diferentes contextos e mercados, a gente já viu isso, mas de que forma você fazer isso? Como você estruturar os seus serviços? Como você conseguir criar ofertas claras e atrativas, tá certo? Sem você precisar ficar forçando nada. Precificação estratégica também, como definir um preço justo e rentável para você nesse sentido também. E o fechamento ali de clientes, né? A técnica para você conseguir desenvolver ali pessoas interessadas em clientes pagantes nesse sentido, para que você consiga ali chegar nesses clientes, nos 20, nos 30 testes de perfis por mês ali, que seja a porta de entrada para muito mais do que você pode fazer nesse aspecto. Então a gente vai te trazer estratégias também nesse ponto, tá ok? E como você conseguir criar uma carreira sustentável, né? Como você viver profissionalmente da análise de perfil ou complementando com o que você já faz, mas de forma estratégica, beleza? Então, antes da gente terminar, por que que valeu a pena essa aula de hoje? Qual que foi o insight que caiu para você? Tá certo? Qual que é o insight que caiu para você nessa aula de hoje? Me fala aí. O pessoal está falando aqui, está fazendo muito sentido, muito bom. Então, me conta aí, qual que é o insight que você teve nessa aula de hoje? E agora, com o que você já tem aqui, já é possível você já é um analista. Então, a partir daqui, você já não está mais apenas aprendendo o DISC, mas você consegue atuar como um analista de perfil, com técnica, com confiança, com capacidade, tá certo? Então, é pegar o conhecimento que você tem também e colocar em prática. Então, é isso. Se você teve aqui comigo hoje, se você vai estar depois também na próxima aula, então, assim, muito importante, se for o caso, vai lá, revisa, pega essa aula, assiste de novo, vê insights do que a gente viu aqui, que isso vai ser muito importante também para a sequência. Maravilha? Então, só para a gente fechar aqui, a palavra-chave da aula de hoje é DISC. Então, hoje, a palavra-chave dessa aula é DISC, tá certo? Então, isso é algo que você vai. Guarda muito bem essa chave. A chave de hoje é DISC, tá certo? Então, ó, a Rita comentou aí, né, ó, que pode automatizar alguns passos simples.
Eu tenho o disco que comprei de si num pacote de ferramentas. O que você usa será esse? Eu uso ele também. Atualmente a gente usa ele, mas a gente usa, por exemplo, muita inteligência artificial hoje para nos ajudar para acelerar muitos processos também. Então hoje a gente consegue acelerar, dinamizar mais nesse sentido, tá? Então a IA ela nos ajuda até como que eu posso dizer assim, até na questão mesmo de geração de imagens, de profundidade em algumas questões específicas do cliente, hoje a gente consegue trazer também essa questão. Então, hoje a gente consegue dinamizar mais as coisas. Mas, assim, o que você já tem, por exemplo, Excel, pô, você consegue trabalhar muito bem. Eu gosto demais. Visualmente, assim, ele é muito bom. Eu gosto bastante. E aí é muito importante a gente ir dinamizando nesse sentido, tá? Mas é isso, tá ok? Então, assim, posso usar esse? Sim, deve usá-lo. E aí, obviamente, você vai modernizando mais nesse sentido. No programa, no 30D, a gente não usa ele. A, a gente usa, pode até usá-lo nesse sentido, mas a gente usa de uma forma que você consiga chegar nesses, passar até desses 30 clientes que a gente fala aqui. Mas amanhã eu vou mostrar esse plano prático para vocês também, o caminho para vocês chegarem nesse 30D aí, tá? A Luene aí comentou, né? Foi uma aula muito importante, cheia de insights maravilhosos, saber da importância da devolutiva e de como dar a devolutiva. Valeu muito a pena estar aqui hoje. Muito massa. Aí a Rita está perguntando, mas para pedir para o cliente preencher. Isso daí tem nas aulas, lá no pacote que você tem a aula explicando, a gente mostra como faz. Lá a gente também tem uma aula que mostra como montar no Forms, a gente ensina como fazer dessa maneira lá também. É possível, tá? É, É possível fazer dessa forma, o envio, mas tem uma forma de fazer também lá com o Excel, que é ensinado. Então, acessa lá a plataforma, tem uma aula específica mostrando sobre isso também, tá bom? O Claudio falou, né? A partir desses aplicativos, consegui montar um campo de futebol com cada perfil, do goleiro ao centroavante. Exatamente, muito bom mesmo. A Margarete falou foi uma aula esclarecedora sobre como dar uma devolutiva de valor. Que top, muito bom. Ah, não, muito massa. Mas dá uma olhada lá, Rita, que você tem o acesso lá também. Então, essa aula tem lá específica explicando lá. O Cineia falou que foi maravilhosa a aula, a internet não ajudou muito. Vai lá, dá uma olhada depois na aula de novo, o Cineia vai ficar gravada, vai subir lá para vocês por 24 horas, para vocês poderem assistir ainda e poder vir para a aula de amanhã ainda mais, com mais bagagem, com mais ferramentas nesse sentido, tá certo? Os cursos, eles estão na Hero Sparks, tá? Quem está perguntando da onde que estão os cursos, quem tem acesso às ferramentas, tudo, tá na Hero Sparks. Maravilha? Pô, show de bola, pessoal. Muito bom. Gostei demais hoje da aula de hoje também. Gratidão imensa a vocês aí, a participação de vocês, ok? Caso vocês tenham dúvidas, se vocês tiverem perguntas, mandem para nós lá também no WhatsApp, tá? Eu e o meu time, a gente vai estar lá. Palavra-chave de hoje, para quem está perguntando ainda, é DISC. Hoje a palavra-chave da aula de hoje é DISC. Beleza? Então é isso. Pessoal, show de bola. Agradeço imensamente a participação de vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e espero ansiosamente pela nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até lá.